Olá! Hoje é o primeiro podcast da Nova Vi e eu tô aqui com uma convidada super especial, a Karen Munhoz. E ela já fez o nosso protocolo, conheço ela há um bom tempo e trouxe ela para a gente bater um papo e falar sobre o nosso protocolo da Nova Vi e também sobre a nossa vida. Olá, Karen. Eu Oi, queria tudo que bem? você se apresentasse um pouquinho, falasse de você, da sua profissão, que é uma profissão deliciosa. Muita gente da Nova Bi conhece a Karen, mas ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Karen Munhoz, sou professora de confeitaria e confeiteira há mais de 10 anos. Trabalho com as redes sociais, sendo influencer também nessa área, e agora eu compartilho um pouquinho também da minha vida pessoal, do meu processo de emagrecimento e também da minha rotina. Antes da gente falar de emagrecimento, vou pedir para a edição deixar uns bolos da Karen para que vocês olhem. Antes de iniciar meu protocolo, eu bati a carteirinha na feira, comia bolo dela quase toda semana. O bolo de brigadeiro É o que é você o meu ama. preferido. Eu Uma percebi. delícia. Ele é muito bom. E, Karen, vamos falar um pouquinho sobre o protocolo. Quando que você iniciou o protocolo com a Nova Vi? Eu iniciei no final de novembro do ano passado, 2025. E o que você sentiu logo na primeira dose? O que você achou quando você fez a primeira aplicação ali? Desde a primeira aplicação, na verdade, reduziu bastante minha fome, bastante. E conforme eu fui tomando a mesma dosagem, nas primeiras semanas mesmo, acabou que eu fui me acostumando ali com aquela dosagem, então a fome foi voltando, mas bem assim, sutil. Mas desde a primeira aplicação com a dose mínima, a minha fome já foi embora, assim, de uma forma. Não ficava mais com vontade de comer o dia inteiro, aquela compulsão por comida, isso que me ajudou muito. Porque eu beliscava o dia inteiro. Principalmente eu que faço bolo, faço doces, eu tenho tudo em casa, né? Que é besteira. De gostoso. E eu tava no nível assim, de eu pegar uma colher de brigadeiro e colocar na boca e comer durante o dia, porque era normal. Entende? E isso eu fui E, por exemplo, quando engordando. você faz o bolo, você experimenta sempre? Eu sempre experimento. Experimentar, na verdade, é diferente do que comer mesmo, né? E não engorda. Mas quando eu faço principalmente sabores novos, eu experimento. Eu coloco numa colherzinha um pouquinho de cada coisa pra ver se combina, né? Pra mim, realmente fazer o bolo e vender. Mas experimento só um pouquinho. Legal. Quando eu tomei a primeira dose, né? A dose inicial é de 2,5. E no meu caso, eu não senti efeito nenhum. Sério? Não senti. Mentira! Eu continuei com fome. Essa dose não valeu de nada pra mim. Eu já senti aumentei na segunda semana. Você continua as 4 semanas? Não, as 4 semanas. As 4 semanas certinho com a dose de 2,5. Na quarta semana eu vi que realmente a fome foi, sabe, assim, subindo um pouquinho mais. E aí eu já subi pra 5. Mas eu fiquei 4 semanas que já fizeram efeito, né? Eu já emagreci no primeiro mês 5 quilos. E foi de boa, foi tranquilo. Desde a primeira aplicação, a minha fome foi embora. É engraçado, né? Porque assim, cada corpo reage de uma forma. Sim. O meu irmão, por exemplo, ele ficou 5 meses de tratamento na dose mínima de 2,5. E perdeu. Perdeu. Ele emagreceu tudo que ele tinha que emagrecer nessa dose mínima. Pra mim, essa dose nem fez efeito. Pra você, foram as 4 semanas e depois você subiu. Exatamente. Teve alguma dose que você ficou mais tempo, assim, que você sentiu, ai, não precisa aumentar ainda? A de 5, por um bom tempo. Mas mesmo assim precisei aumentar. A de 5, eu acho que eu fiz umas 8 aplicações por aí. Fiz bastante e ela tava tranquila. Rendendo. É bom, né? Rendendo, não me dava efeito, colaterais, né? Não me dava colaterais. E eu consegui manter ela por um bom tempo. Mas também cheguei na fase de a fome começou a aumentar um pouquinho. E aí foi a última dose que eu mantive por um tempo também. Acho que foi 4 aplicações de 7,5. E quando que você sentiu assim, emagreci, já tô vendo diferença? De fato, valeu a pena ter iniciado o protocolo? Não, foi um sonho, desde o primeiro mês. Desde Você o já primeiro viu mês. diferença? Já. Porque eu tinha muita retenção de líquido, eu comia muito errado. E exatamente pela compulsão alimentar, eu não consegui me controlar. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer as aplicações, eu já comecei a mudar meus hábitos exatamente para me melhorar a saúde, disposição e também conseguir acelerar um pouquinho esse processo, né? Então, já que eu juntei a alimentação, a princípio, junto com o medicamento, desde o primeiro mês eu já vi assim, mudanças drásticas no meu corpo. Inchaço foi embora, as roupas ficaram mais largas.
E o corpo ficou muito mais harmonioso. E o rosto, principalmente, pra mim, foi o que eu mais gostei. No primeiro mês. A gente tava conversando antes de iniciar a gravação. E a Karen tava falando assim pra mim. Engraçado, como a gente não se vê como a gente estava. E isso é muito verdade. Verdade. Porque, assim, eu tava bem. Quando eu iniciei meu protocolo, em fevereiro do ano passado, de 2025, eu tava muito acima do peso, tava com mais de 100 quilos. E eu não me via da forma que eu estava. Eu sabia que eu estava gorda, eu sabia, né? Eu pesava, Sim. eu via. Mas eu achava assim, eu sou uma gordinha toda gordinha, né? Porque meu e a corpo gente se acha assim, bonito também, né? É momentos e momentos, sim. E aí, depois que a gente começa a ver… E eu gravava alguns vídeos, eu sempre fui empresária, então eu sempre tive que gravar vídeo, falar na internet Aparecer. e tal. E quando eu comecei a olhar os meus vídeos, eu falava assim pro meu marido, eu tava assim e você não me avisava, não é possível. Porque meu marido era só elogio. Acho que isso também me atrapalhou muito. Exatamente. O meu também, Seu tá? também? Linda, maravilhosa. Aham. E agora ele olha e fala assim: eu não te via assim também. Então, acho que a distorção de imagem não é só pra pessoa que está acima do peso. Acho que quem tá do seu lado também Principalmente acostuma, né? todos os dias. Sim, acostuma. E a gente não se vê. E eu vejo isso. Eu falo por mim, a Karen também comentou. E os clientes da Nova Vi também falam a mesma situação. Eu olho a foto e eu não acho que eu era essa pessoa. Eu não me via assim. É uma distorção de imagem muito grande. Inclusive, você tem dificuldade de ver como você realmente é hoje? Tenho. Faz parte disso também, Na minha né? casa não tem muito espelho. Tem um espelho, assim, de corpo todo, sabe? E às vezes eu passo por ele e reparo. Mas eu ainda tenho, porque quando eu vou comprar uma roupa nova, porque eu perdi tudo, eu ainda compro uma roupa maior. Sabe? E às vezes quando eu vou numa loja que é lotada de espelhos, que a gente consegue se ver de todos os ângulos, eu me assusto às vezes, que eu falo, uau, eu tô muito magra, né? Eu olho pra mim assim e eu vejo que eu estou muito magra em comparação com o meu passado. Que eu tinha muito inchaço, não era só a questão do corpo em si, é do corpo em si, na verdade. Mas não é só o que as pessoas falam que reclamam demais. A barriga, aqui, o colotinho, não era só isso. Era o inchaço que me incomodava muito, era o rosto, principalmente. E depois que eu fui vendo que foi harmonizando todo o corpo… Cara, esse negócio de a felicidade é magra, realmente, pra mim é. É verdade, Tá? né? A disposição é outra. A minha saúde melhorou muito, eu estava com vários problemas inflamatórios mesmo, eu tinha muita dor no meu estômago, porque eu comia errado. E tudo isso foi embora. Tudo isso foi embora de verdade, com alimentação boa, fazendo protocolo, fazendo as aplicações conforme também eu tinha a orientação, então não fiz nada às cegas, eu não fiz nada fora do que eu recebia de instrução do pessoal da Nova Vi, dos médicos. Legal. Você teve a consulta ali em novembro e demorou muito tempo pra chegar seu medicamento? Não. Você lembra? Eu acho que umas 2 semanas. Aí logo em seguida você já chegou e você já começou? Porque a gente também tem, assim… E a ansiedade? Você tava ansiosa pra já iniciar? Demais. A gente tem o caso de cliente que chega e pensa assim… Vou esperar essa festa, vou esperar isso. Imagina, eu não esperei nada. Chegou, acho que foi quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, eu já tava lá. Ai, meu Deus, deixa eu pegar a minha agulhinha. Sim. E a expectativa lá em cima. Lá em cima. E eu confesso que eu fiquei com medo. Eu sou muito medrosa. Então, você tem medo de injeção ou tenho. medo da medicação? Dos dois, porque é algo novo. Então, eu tenho muito medo de me dar uma reação e já tá dentro de mim, minha filha. Vou fazer o quê? Entendeu? Eu ficava pensando nisso. Mas, pra mim, era uma oportunidade única também. E você conhece alguém que já tinha utilizado? Já. E teve resultados bons? Teve resultados bons. Eu vim pra Nova Vi exatamente por ver resultados, né? Eu vi em 2 pessoas, você foi uma delas. E aí eu já quis entrar nessa também. Era tudo muito novo. A partir do momento que eu conheci a Nova Vi, que eu fui pesquisar o que era a medicação. Aparecia no seu Insta sobre tirzepatida, Mounjaro? Não, realmente não. Foi algo novo, então? Sim. Foi a partir do momento que eu vi o seu caso, eu vi que você estava postando ali algumas coisas, eu vi o caso da Elô. E aí eu falei assim, gente do céu, mas como assim? No dia, que é isso? No dia que eu vi a Elô pessoalmente também,
na feira. Eu falei, gente, ela emagreceu muito, né? Porque eu lembro de vocês há muitos anos atrás. A gente se conhece há muito tempo. Uhum. E aí, eu queria isso pra mim também. É porque é muito difícil. Eu já tentei muitas vezes emagrecer. Muitas vezes mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Eu sempre gostei de me arrumar. Eu era cabeleireira antes de ser confeiteira. Então, eu já tenho essa questão de gostar de fazer cabelo, Beleza. unha, maquiagem. Já é de mim. O corpo também, né? Mas é difícil, é muito difícil, na verdade, a gente regular o corpo. Porque vem também da mente. E no seu O caso… peso. No seu caso, você não era assim super acima do peso. Não. E tinha um corpo bem estruturado. Então, na verdade, o emagrecimento só favoreceu, né? Sim, demais. Ficou muito bonita. Não tinha. Eu pesava um peso que pra mim não é muito. Eu pesava 75 quilos. A gente tem clientes que querem chegar a 75 quilos. Exatamente. Mas pra mim, pro meu biotipo, a forma que eu estava, não Você estava não legal. estava feliz. Não. E também estava mexendo na minha saúde. Eu sentia muitas dores, eu tinha muita fadiga, eu cansava demais. Realmente mexia na minha saúde mesmo. E quanto tempo você fez o protocolo e quanto que você emagreceu? Eu estou entrando no 6º mês, mas já fazendo o desmame, eu consegui emagrecer 20 quilos. Nossa, que delícia. Perdeu todas as roupas? Todas. Sobrou nada. Às vezes alguma camisa, alguma blusinha, mas que larga, né? Mas ainda dá pra usar, que tá na moda. Mas as calças, shorts, tudo. Em algumas notícias, assim, sobre economia, eu vi algumas notícias falando que a questão de venda de comida pronta, iFood, por exemplo, caiu muito. Eu imagino. Por conta do Monjaro, Tirzepatida. E já vestuário aumentou. Porque as pessoas emagreceram e agora elas podem usar as roupas que elas queriam. Claro gente, que no sim. seu caso, você tinha ali 75 quilos, ainda achava roupa em loja de departamento, né? Mas então, não achava as que eu queria, tá? Porque as melhores calças mais bonitas, Não tinha, servia? Não, era tudo 38, 40, E você usava que número? 44. Tava um pezinho do 46, já tava assim, 44, estourando. E agora? 36, Ai, larguinho. que delícia. E quando você era adolescente, que eu não lembro, você era bem magrinha? Bem magrinha. Sempre foi magrinha? Eu tinha esse corpo. Uhum. E aí, na gravidez que você… Depois da gravidez. Sim, eu casei muito cedo, muito nova. Mas não foi bem no casamento. No casamento ali, depois eu engordei acho que uns 4 quilos só. Depois da primeira gestação, eu engordei acho que… Já com meu filho uns 2 anos. Questão de maternidade mesmo, da gente deixar de se cuidar. Então, meu filhinho tinha uns 2 anos de idade. Eu já tinha engordado uns 10 quilos. Eu cheguei a pesar uns 66. Que ali eu comecei já a ficar um pouquinho com uma barriguinha aqui e outra ali, né? O meu peso ideal sempre foi na faixa de 54, por aí. E depois eu comecei a engordar. Engordar. O tempo vai passando, Sim, a gente sim. nem vai percebendo, Não. né? E aí eu cheguei quilo por na ano, casa dos 2. 70 e eu nunca mais consegui sair dela. E você já tentou de tudo? Tipo, já fiz essa dieta, já tentei fazer essa outra, mas não conseguia. Todas as dietas, não, porque eu sou meio chata com questão de comida. Eu gosto de comer bem. Como eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer bem. Então, dieta muito restritiva. Eu só vou comer ovo. Não. Então, eu sempre comia mais proteína, salada e tal. Mas eu já fiz dieta de eu ficar só comendo carne, por exemplo, durante 3 meses. Nossa. Carne e água. E emagreceu. E cortei 100% do carbo. Não tinha batata, não tinha arroz, não tinha nada. Que é a cetogênica, né? Ou carnívora. Low carb. Low carb. Daí carb. vem também o café com óleo de coco que a gente tava comentando antes, sim. A low carb. E eu já você fiz. emagreceu nesses 3 meses? Eu acho que uns 7 quilos, mas Não dá pra sustentar, não era sustentável. né? Eu não consegui. Não consegui tem. manter, porque era uma dieta muito restritiva mesmo, sabe? Não dava pra ter um equilíbrio ali de alimentos. Exatamente, cortava até frutas. E aí, conforme os meses vai passando, você vai querendo comer uma coisa aqui, outra ali, um docinho. E hoje eu como super equilibrado. Eu como meu docinho de vez em quando. Tá certo. Eu entendi que não vai ser o de vez em quando que vai me engordar. Isso, é a rotina, É a rotina. né?
É verdade. É todos os dias eu seguindo ali uma alimentação boa, tirando excesso de comidas ultraprocessados. Eu tento comer o mais limpo possível. E é isso que a gente tem que aprender durante o protocolo, com a medicação. Não é fazer restrição, é de fato aprender a comer, né? Não, eu Porque aproveitei demais. não vai parar de comer doce. Desde o início eu mudei uma chavinha dentro de mim. Eu falei assim, já que Eu te sigo, eu vejo, você é super focada. já que a medicação vai tirar a minha fome, a pouca fome que eu tenho, eu só vou comer coisa boa. Você tá certa. Então, nos primeiros 3 meses, pra você ter uma ideia, nem besteira eu não comi, nenhuma. Não comi uma batatinha frita, não comi um bolo, não fez fiz uma nada. dieta Mas bem foi uma decisão regradinha. minha, sim. Mas tudo assim, bem nutritivo. Tinha carboidrato, tinha carne, bastante proteína, tinha minha saladinha, tinha frutas, né? E muita água, muita água. E aí, depois que eu fui me dando a liberdade, hoje eu como, assim, mas moderadamente. E quando a gente que é mulher, né, a gente acaba decidindo sobre a alimentação da casa. Então, quando a gente come errado, todo mundo come errado. Sim. Quando eu comecei meu protocolo… Não, deixa eu te contar. Eu emagreci 20 quilos, né? Isso que é verdade. Sabe quantos meu marido emagreceu? 13. Não acredito. Aham. Sem manjar. Sem tomar nada. Ai, que raiva. Quando eu emagreci 27. O meu marido emagreceu cerca de 12 quilos. Durante todo esse processo, porque Sem tomar nada também. Sem tomar nada. E comendo o que ele podia na rua. Em casa, era a comidinha que eu tinha feito ali. Homem se adapta muito bem à dieta, né? Demais. O que a gente faz, eles emagrecem muito rápido. Muito rápido. Ele verdade. aproveitou até… Acho que depois dele perder 5 quilos, ele já foi começar a correr. Falou, não, já vou aproveitar que eu tô mais leve. Já vou começar a correr. E aí também já se tornou uma rotina saudável pra ele. E é muito bom, né? Faz bem pro casal. É maravilhoso. Porque se a gente tá num ciclo de pedir um É muito lanchinho, difícil uma quando um tá pizza. de um lado e o outro é o oposto. É verdade. É muito bom quando a gente tem essa ajuda, né? Realmente ajuda a ter mais constância, não errar tanto. E eu até tava conversando com a Gabs essa semana, ela tava falando sobre esse apoio, né? Tem muita família que apoia, mas tem outras que não. Só que com o medicamento, a gente consegue seguir sem o apoio, né? Sim. Se você colocar assim, não é nem colocar na cabeça, porque o remédio coloca na sua cabeça. É automático, sim. Né? Até quem não tem apoio consegue seguir e emagrecer. Agora, quando tem, é muito bom, né? Sim, e eu tô incentivando muitas amigas, assim, pessoais, sabe? Nossa, me transformou. Não é só o emagrecimento, não, né? me transformou. Se fosse só o emagrecimento, já estava ótimo. Mas não é. O emagrecimento é isso, perto de toda a mudança. E o engraçado é que a gente começa muitas das vezes pela estética. Mas depois a gente vai pra saúde, a gente fala, caramba, eu precisava disso pela saúde. É verdade. Não é tanto pela estética, porque a minha vida mudou, a minha disposição é outra, né? E os depois, exames mudaram. Você fez exames? A inflamação. Eu vou falar a verdade, não fiz. Eu vou fazer agora. Aí você me conta. Pra saber a questão de vitaminas, como é que tá. Aparentemente tá tudo tranquilo, mas depois eu te conto, sim. Legal. No meu caso, eu iniciei ali o meu protocolo. O meu objetivo era emagrecer para conseguir engravidar. Então eu comecei em fevereiro, em novembro eu recebi meu positivo. E eu não imaginava, eu não tava esperando engravidar naquele momento. Eu nem tinha chegado no meu peso ideal, né? Mas fiquei super feliz. E quando eu fiz os exames, eu vi que a inflamação do meu corpo, tudo tinha melhorado. Porque eu tenho síndrome do ovário policístico. Meu emagrecimento foi mais lento. Eu até tava contando pra você que a minha média de perda de peso foi cerca de 2,7 kg por mês. Então, nem é algo, né? Não. É bem abaixo da média. A gente sempre espera um pouquinho mais, né? Mas a minha também não foi comparada aos… Mais ou menos, deu quase 4 quilos, né? Quase 4 quilos. Mas a gente vê depoimentos na internet, principalmente, porque depois que a gente entra nesse mundo, a gente tá ali fazendo as aplicações, entrou num protocolo, você quer saber de outras experiências. E começa a aparecer no Instagram, 12 quilos em 10 dias. Não é? Só que quando a gente emagrece mais devagar, a gente fica mais saudável, com menos flacidez, com mais ânimo, né? Porque, pra mim, o remédio me deu mais ânimo. O que eu fiz depois de conseguir chegar no peso que eu queria foi fazer a biopedância. E aí eu vi que tava ok, não perdi muita massa muscular. Você focava em comer proteína? Muita.
assim, a minha prioridade É uma das proteína. chaves super Em importantes. todas as refeições. E o médico sempre instrui isso, Sim. né? No início, já na primeira consulta, ele já fala sobre a questão da proteína, né? Dos exercícios. Depois de um bom tempo que eu comecei só a fazer os exercícios, mas a questão da alimentação eu já seguia à risca. Todas as refeições que eu fazia, eu incluía a Legal. proteína. O que eu vejo, né, na maioria dos pacientes da Nova Vi, é que inicialmente tem uma resistência para ir fazer um exercício, para ir para academia. Depois que começa a emagrecer, a pessoa se anima. Porque daí compra uma roupa nova de academia, se sente bonita, né? Há anos atrás eu fazia academia e parei, né? E aí eu comecei. Sabe quando começou a dar aquela carinha do músculo da perna queria aparecer? Eu emagreci, ela apareceu de vez. Eu fiquei feliz. E aí, quando eu iniciei na academia, na primeira semana, nossa, Karen, mas já deu resultado? Eu não. É de anos atrás. Ele já estava aqui. E tava por baixo da gordura. E eu não via também, eu não via. E eu fiquei tão feliz. E aí foi um ânimo, realmente. Peguei e falei, não, vou virar maromba. É gostoso. E você comprou roupas novas, se sentindo bonita. É muito Sim, gostoso. e eu demorei, viu? Eu demorei. Eu acho que eu fui começar a comprar roupas depois de uns quase 5 meses. Usava o que dava. Eu tinha aquelas calças bem molinhas, Porque sabia sabe? que ia perder, né? Sabia. Eu falei, não, vou chegar no meu objetivo aí, eu compro uma roupa e vou comprando aos pouquinhos. Então eu demorei. Eu não fui assim, a cada mês, cada vez que eu perdia um pouquinho de peso, vou comprar uma roupa que me sirva. Não, eu já saí do 44, já fui pro 38. Quando você decidiu, vou iniciar o protocolo, era só para emagrecer ou você tinha um objetivo específico? Porque a gente tem muitas clientes lá que falam assim: eu vou emagrecer porque eu vou casar. Eu, no meu caso, eu quero engravidar. Sim. Você era para emagrecer, para voltar a ter o corpo ou tinha um objetivo por trás? Não, o meu realmente foi para emagrecer, mas a saúde estava muito ruim. Questão de inflamação, de inchaço. Como eu trabalho com as redes sociais, eu já não aparecia mais, né? Eu tinha vergonha. Então, eu não gravava receita ao vivo. Não gravava, mas exatamente pelo corpo, tá? Pelo que eu via. Não era Autoestima. legal. Pela autoestima. Eu não gostava daquilo que eu via. E é realmente uma questão de distorção de imagem. Porque quando eu me via no meu espelho em casa, eu via uma coisa. Na câmera é outra. Principalmente quando outras pessoas gravavam. Porque daí, elas não iam pegar o ângulo melhor pra mim. Então, aí eu já não usava a gravação, não gostava e não queria aparecer. Então, eu queria pela estética, mas para me ajudar também no meu mundo profissional. Né, em aparecer mais. Eu sempre quis ser aquela blogueira que faz uma receita aparecendo, sabe? E era uma coisa que eu só fazia ali, na mão. E agora? Apareça, minha filha. O difícil é não aparecer. Apareça que é uma beleza. Me conta uma coisa sobre o seu trabalho agora. O que é que tá super em alta? O que é festival de fatias? Menina, você sabe que esses dias eu tava até pensando da onde que eu vi esse festival de fatias. Por quê? Quando eu comecei com os bolos de feira, eu realmente peguei a referência dos bolos de Goiânia. Então, eu vi aqueles vídeos viral. Não sei se você vê, mas como é no meu ramo, eu vejo muito isso, né? Aparece pra mim. E aí, eu comecei a ver aquilo. Eu falei, gente, bolo de feira é tudo de bom. E o festival de fatias, eu criei, né? Eu não via antes na internet, mas eu criei quando eu tive minha loja, minha confeitaria física. E o festival de fatias era um dia de muitas fatias, né? Muitos sabores de bolo em um dia só, com um valor melhor. Então, tinha um valor promocional exatamente para vender na quantidade. Então, há anos atrás, na minha loja, há 3 anos atrás, eu criei esse festival de fatias. E eu voltei com ele com tudo, exatamente com os bolos de feira. Falei assim, eu vou começar com os bolos de feira e vou trazer o festival de fatias. Porque eu não faço sempre. Eu não sou uma feirante que vai toda semana fazer uma feira. Às vezes eu faço uma feira no mês, ou a cada 2 meses, sabe? Porque eu preciso conciliar com os cursos, com as aulas e com minha vida pessoal também, que é bem corrida. É muito corrida. Então, aí eu trouxe o festival de fatia pra feira. Mas aí viralizou também. E aí uma pessoa fez aqui, outra ali. E eles entenderam que é um movimento. Então, naquele dia, naquela data, a gente cria um evento. Faz um monte de opção de bolos. O máximo que você conseguir ali pro seu público. E aí você coloca um valor melhor exatamente pra você vender na quantidade. E deu certo. Legal. Tá. O festival de fatias, então, tá viralizado igual o Morango do Amor. Tá tipo viralizado. isso. Tá.
Mais do que bolos de feira até. Porque o bolo de feira se limita à feira, né? A pessoa tem que ter uma barraca, a pessoa precisa ir, ter disponibilidade para ir numa feira. E o festival de fatias, a pessoa pode ganhar dinheiro dentro de casa. Então tem gente que faz na garagem de casa, na frente, na calçada eu vi de algumas casa. pessoas fazendo assim. Tem gente que usa a loja para fazer o festival de fatias. Já tem uma loja ali. Mas não é que teve a loja depois do festival. Não, tem a loja e começou a fazer o festival, porque dá dinheiro. Mas muita gente faz como dá. Vai numa praça, pede autorização, sabe? A gente não pode ir para qualquer lugar também. Precisa de autorização. Mas muita gente faz em casa e ganha dinheiro. Que legal. É. E uma dúvida, quando você estava no seu processo de... Aliás, antes você comia do seu bolo? Pouco. Pouco? Então depois foi tranquilo também? Foi. O que eu sempre gostei muito foi massas e salgado. Você é mais do sal? Eu sou mais do sal. Eu sou mais do macarrão, eu sou mais da lasanha, da coxinha. E eu faço uma coxinha maravilhosa. Então, não tinha como. Eu comi umas duas, assim, brincando. Eu sempre fui mais do salgado. Na gravidez, só que deu uma vontade doida de comer doce. Eu comia muito, mas passou também. Eu sempre fui mais do salgado. E durante o protocolo, você sentiu essa dificuldade ou a medicação silenciou isso? Não tive vontade, nenhuma. Nenhuma vontade de comer besteira. Quando vinha fome, eu trabalhei a minha mente. Eu falei, não, vou comer o que é saudável. Porque eu tenho uma fome, mas é uma fome que pouca coisa sacia. Então, eu já aproveitava, fazia um pratinho de salada, já colocava um bife do lado, já colocava, sabe, um legumes e pronto. Se você tem vontade de iniciar seu protocolo, assim como eu fiz e a Karen fez, já comenta nesse vídeo, chama a equipe da Nova Vi pelo telefone da bio no Instagram e entra em contato com a gente. E Karen, me conta um pouquinho assim da sua rotina, se você usou a linha de suplementos da Nova Vi, como foi pra você, me conta. Desde o primeiro momento também que chegou o protocolo, né, eu já comecei a tomar. Então, a creatina eu consumo todos os dias, o HairV, porque eu gosto bastante de ter um cabelão, então eu tento manter ele sempre… Cabelão grande. Nutrido. Da creatina, qual você mais gosta? Eu gostei mais da de caramelo. Caramelo também, gosto mais. Eu comi muito morango do amor, depois eu acabei ficando enjoada. Mas eu gosto da de caramelo. E substitui um docinho depois do almoço, Demais, né? É muito boa, né? Ajudou muito, principalmente no início, porque eu sentia um pouquinho, assim, de vontade de comer uma besteira. Então, eu já aproveitava e comia. Saciava na hora. E você usou todos? Todos. Todos. A vitamina B12, o HairV, né? A risca e a creatina também. Sempre depois de uma refeição. Normalmente almoço. Às vezes eu esquecia, depois do jantar eu ia lá e tomava. Legal. Porque assim, no nosso protocolo, a gente vai ter a consulta médica, o medicamento entregue na sua casa e a gente também tem a linha de suplementação. Então, é super importante durante todo esse processo de emagrecimento que você esteja acompanhado, tanto por médicos quanto pela parte de suplementos, porque o nosso corpo vai precisar. É um momento que a gente não consegue comer tudo que a gente comia antes, né? A gente precisa de um reforço ali de vitaminas. E legal saber que você utilizou toda a linha e que gostou bastante. E utilizo até hoje. Utiliza? E Karen, por exemplo, no meu emagrecimento, quando eu estava utilizando o medicamento, eu sentia, porque o medicamento ele vai atuar no sistema de recompensa, né? Então, por exemplo, aquele alimento que você gostava tanto, tipo, eu amo coxinha. Depois que você tá tomando o medicamento, você come, ela já não é tão gostosa, porque não ativa aquele sistema de recompensa na nossa cabeça. Então, é muito mais fácil seguir uma dieta, né? Você sentiu isso? Tipo, já não é mais difícil ser musa fitness, né? É mais leve, é mais fácil. Porque na compulsão alimentar, a gente tem que se preocupar em se controlar. Eu não vou comer, mas se você tem compulsão, vai chegar uma hora que você vai comer tudo, vai ficar com culpa e vai ficar triste por ter comido. O remédio não deixa acontecer isso, porque você consegue se controlar. Tudo bem eu não comer essa coxinha. Sabe o que eu achei em relação a isso? Parece que, em relação à comida, a gente leva muito pro lado emocional também. Então, eu tô triste, eu vou comer essa comida porque ela vai me confortar ali naquele momento. Tô feliz, eu vou comer também. Então, você já vai com aquela alegria, né? Com aquela sensação, com aquela emoção. E exatamente pelo remédio silenciar isso, que também isso é muito puxado para compulsão alimentar, né? Essa questão de, eu senti alguma coisa, eu vou comer. Então, você come ali porque você precisa comer. É o que eu senti.
A sensação era que, eu vou comer porque eu preciso comer. Eu preciso comer o suficiente para me manter viva. Vou ser bem sincera. Eu pensava assim. Então eu comia, mas obrigação. não era... obrigação. Principalmente naqueles dias... Os primeiros dias pós-aplicação, que a gente não tem quase fome, né? A gente come realmente como uma obrigação. Eu preciso comer, mas eu preciso comer para me nutrir. Ponto. E isso eu levei muito também... muito à risca. Eu mudei um pouquinho também a minha cabeça e falei assim, não, eu preciso realmente pensar que a comida é um combustível. Eu preciso comer porque o meu corpo precisa de comida, nutrientes, mas não é porque é gostoso. E não é porque, porque eu tô feliz e isso eu mudei também. Acho que foi o que me ajudou. Nem sempre comer tem que ser só por prazer, né? Não, também tem prazer nisso. Mas a gente não pode levar todas as refeições como um prazer. Porque senão a gente só vai comer bolo de chocolate, bolo de cenoura, coxinha, pizza. É verdade. Então, acho que foi muito bom por isso também. E como que você acha que vai ser no momento que você largar a medicação? Acabou o desmame, você já passou um tempo no seu peso correto. Você fica pensando nisso? Eu penso, só que antes de eu iniciar o desmame, eu não tinha muita noção de como seria. Agora, no desmame, eu já tô tendo uma noção. Realmente a fome vai voltando. Mesmo que eu estava numa dose de 7, né, 7,5 e fui para 5... Como eu caí ali a dose, a fome já voltou um pouco. Depois que eu fui, então, para a dose de 2,5, caiu muito mais. E caiu muito mais a questão de perca de fome, né? E aí, a fome foi voltando, como muito mais do que antes. Só que mesmo assim, eu consigo comer bem, sabe? Não me assusta, mas eu acho que é porque eu criei uma rotina legal. Sim, aprendeu a escolher. Aprendi a comer bem, aprendi que posso sim comer uma besteirinha aqui, outra ali, mas é uma aqui e outra ali, não é todo dia, não é toda hora. Então por isso que eu acho importante, no processo todo, você se reeducar. É muito importante você levar em consideração, né, as recomendações que você recebe, que já vamos mudar a alimentação. Não é só o remédio que vai fazer milagre. Ele vai te dar uma ajuda, assim, enorme. Aproveita essa ajuda e segue. E vai fazendo a sua parte. Porque se a gente não fizer a nossa parte... Eu sempre pensei nisso. Se eu não fizer a minha parte, quando eu parar o medicamento, o peso volta. É isso. Eu Não não vou só conseguir o manter. medicamento. Não. É isso que as Eu pessoas sempre têm que tive isso aprender. comigo. Claro que a tirzepatida é o medicamento mais potente que existe, aprovado, né, pela Anvisa, pela FDA, para emagrecimento. Ela sozinha vai fazer efeito? Vai fazer. Só que a gente precisa aliar ela vai te emagrecer. E normalmente quem não faz as coisas certinhas, né? Por exemplo, só come besteira, mesmo que pouco. Não começou a fazer uma atividade. Perde mais do que quem tá fazendo certinho. Porque perde músculo também, né? Porque o ideal é a gente perder gordura. Sim. E aí, se a gente alia a medicação a uma boa hidratação, exercício físico e a alimentação, o seu emagrecimento vai ser duradouro. Não tem segredo, né? Você aprendeu ali o que você tem que fazer. E hoje eu não tenho já tanto medo do parar a medicação, sabe? Porque tá voltando a fome, tô comendo muito mais, mas mesmo assim, nesse processo, eu continuo bem regradinha. E entendendo que ele foi uma ajuda, assim, enorme. Talvez não, eu tenho certeza que sem ele eu não iria conseguir chegar nesse peso, né? Já tentei muito e não consegui de fato. Mas depois que eu parar a medicação, como eu consegui criar essa rotina boa, eu vou conseguir seguir com ela. Não é fácil, eu sei que não vai ser fácil. É momentos e momentos, a nossa emoção ainda fala muito alto. A mulher de TPM tem uma vontade de comer assim até as paredes, né? É verdade. Dá vontade de comer muita besteira, dá vontade de comer muito doce. Aí você vai comendo regradinho. No meu caso, que eu tive que parar de forma assim abrupta, porque... Do nada, né? Não, você precisa parar agora. Descobri meu positivo, tô grávida, parei. Eu senti muito, foi muito difícil. Eu imagino. Não, o desmame ele é muito importante por isso. Porque se eu tomando uma dose de 5, que já era menos do que eu tava acostumada ali no processo, já voltou a fome, eu já assustei, né? Imagina você parar. Parei. Eu acordava à noite, assim, com fome. Ai, eu falava, Débora. não vou levantar, vou ficar deitada. Imagina. Eu vou dormir. Porque ao mesmo tempo que, ok, eu tô grávida, preciso me alimentar, mas eu sabia que também era o rebote ali da medicação por não ter feito o desmame da forma correta. Eu acho que todo mundo precisa fazer o desmame, né? Precisa. Não tem como pular essa parte, porque Não é muito tem. importante. Eu ficava realmente preocupada com isso. De seguir à risca também o desmame.
Hoje já tem estudos que mostram que o nosso corpo leva de 1 ano a 2 para se adaptar vejo. com o novo peso. Então, as pessoas precisam entender que cada um vai ter um desmame. Tem pessoas que, de fato, vão precisar de mais tempo para utilizar esse desmame, quinzenal ou semanalmente, porque ela precisa daquela muleta até o corpo dela entender que aquele é o novo peso. Porque o nosso Sim. corpo ele vai fazer de tudo Pra voltar? para voltar. Eu acredito. É isso. Então, igual como você fez entendeu que precisa ser feita uma dieta, exercício físico, uma mudança, vai ter um desmame menor. Sim. Agora, quem não conseguiu, tipo, né, a gente tem cliente que é focado como você, mas a gente tem cliente também que antes comia uma pizza inteira, agora come um 2 pedaço. pedaços. Oh, meu Deus, eu sei. Então, assim, para ele já é uma evolução, Eu mas sei, não é. porque eu já conheci também pessoas que estão também no processo de emagrecimento, já finalizaram, mas também não seguiram, não mudaram a rotina. E essas pessoas são E eu fico justamente preocupada as com que isso, vão retornar ao peso. Bom, isso é claro isso. Porque não conseguiu mudar, né? Não consegue incluir É por isso que eu não fiquei fruta, com tanto medo. legume. Mas mesmo assim, a fome vem sim. É que a gente precisa vencer. Isso. E assim, eu tava conversando com a Karen. É normal ter fome no processo de desmame, porque a fome é fisiológica. Então, todo mundo tem fome. Não é normal não ter fome. Por isso que quando a gente tá com o medicamento, a gente não tem fome, porque o medicamento tá atuando. Agora, no processo de desmame, é pra gente voltar à vida normal. Então, tudo que você aprendeu, você vai colocar em prática no processo de desmame, que você vai ter fome. Aí você vai aprender a comer bons alimentos, a se controlar, né, Sim, Karen? com certeza. Karen, me conta, o que você falaria para quem tem medo de iniciar o protocolo? Primeiro, não tenha medo. É exatamente porque você não tá sozinha. Eu teria medo se eu estivesse na minha casa aplicando um remédio que eu não sei, da onde foi feito, não sei nada, e se eu não tivesse um auxílio. Então, como a Nova Vida tem um médico, o médico, se precisar, ele vai te pedir exames, ele vai te dar as orientações. Eu não fiquei com medo, exatamente por isso. Porque ali ele já vai falar também as contraindicações, né? Você vai ter ciência disso. E se você se encaixar de fato nesse protocolo, daí você vai seguir em diante. Então, é uma coisa segura. Você teve a segurança. Eu não tive medo. Eu sempre fui uma pessoa medrosa, principalmente em relação a remédios. Eu sou uma pessoa que, se eu tenho dor de cabeça, eu não tomo remédio. Eu deixo ela passar. Eu não gosto de remédio. Então, eu precisava ter uma segurança para mim iniciar o protocolo. E até minha seguidora sabe, quando elas me chamam ali no direct, Karen, foi seguro? Realmente é seguro isso daqui que você tá fazendo? É seguro. E antes, você já tomou algum medicamento para emagrecer? Medicamento, não. Já tomei muito chá. Chás, aquele chá horrível, que é ruim, sabe? Que você tem vontade até de desistir, tadinho. É ruim, não. No medicamento, não. Karen, eu quero agradecer a sua visita, a nossa Obrigada, conversa. Peço para que vocês se inscrevam no nosso canal para entender mais sobre esse mundo, né, da medicação, da tirzepatida. Vou deixar também as redes sociais da Karen para que vocês se inscrevam. E esses suplementos aqui eu trouxe para você de presente, tá bom? Obrigada, amei. Muito obrigada.